tudo bem? Estamos aqui, hoje eu sozinha, né, para mais um encontro da nossa Escola da Fé, o encontro 24. Hoje nós vamos da questão 534 até 566. Esse é o nosso penúltimo encontro, a gente vai ter só mais um depois desse. E hoje nós vamos aprofundar sobre a oração e no próximo, que é o nosso último, a gente vai ver bem detalhadamente sobre a oração do Pai Nosso em específico. Então já estamos aí na reta final. Vamos pedir então a graça de Nossa Senhora para esse encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na questão 534, a gente começa aqui a primeira sessão da quarta parte do compêndio, que é sobre a oração cristã, tá? Então a gente vai fazer esse compilado, assim, falando sobre a oração, que é uma parte tão importante da gente também estudar e se aprofundar, né? Então vamos lá, 534. O que é a oração? A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens conformes à sua vontade. Ela é sempre dom de Deus, que vem ao encontro do homem. A oração cristã é relação pessoal e viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que habita no coração deles. Aqui nós temos um resumo do resumo, porque a oração pode ser definida de muitas formas, né? Mas basicamente ela é essa elevação da alma a Deus, ao nosso bom Deus, que é o nosso Pai, né? Que é a vida da nossa alma. E a oração, então, ela nos coloca nessa relação de amor com Deus. Ela é o alimento da nossa alma, é o que nos faz ser íntimos de Deus, não é? Termos Deus como nosso amigo, como alguém próximo de nós, e não como algo abstrato, algo que está distante, algo que não me diz respeito. A oração, ela nos coloca exatamente nessa conversa, nesse diálogo, nesse relacionamento. Nós só podemos ter, de fato, um relacionamento com Deus pela oração. É assim como numa amizade. Como que você estabelece o relacionamento com uma pessoa? É conversando com essa pessoa, é convivendo com essa pessoa, conhecendo essa pessoa. E assim também com Deus. E a oração é esse caminho de diálogo, de conversa, de intimidade, de convivência da nossa alma para com Deus. Desde essa primeira pergunta, eu já queria deixar aqui, para não esquecer, como recomendação para vocês, um livro precioso, e ele é bem curtinho, é bem tranquilo de ler, chamado A Oração. É o livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro é realmente precioso. Ali, Santo Afonso, ele fala da importância da oração, da vital importância para a nossa vida da oração. Nesse livro tem a máxima, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. É como se fosse o resumo do livro. Quem reza se salva. Por que quem reza se salva? Porque quem reza está unido a Deus. Quem reza se santifica. Quem reza é íntimo de Deus. Quem reza, se vem a cair, vai se levantar. Quem reza é amigo de Deus. Então, eu deixo aqui como recomendação esse livro, que, assim, realmente é uma leitura espiritual muito proveitosa sobre a vida de oração. Então, a gente tem aí o capítulo 1, a revelação da oração. 535. Por que existe um chamado universal à oração? Porque Deus toma a iniciativa, mediante a criação, de chamar
todo ser do nada, e o homem, mesmo depois da queda, continua a ser capaz de reconhecer o seu Criador, conservando o desejo daquele que o tinha chamado à existência. Todas as religiões, e de modo particular toda a história da salvação, testemunham esse desejo de Deus por parte do homem, mas é Deus o primeiro a atrair incessantemente toda pessoa ao encontro misterioso da oração. Aqui nós vemos que o chamado à oração é um chamado universal. Por quê? O desejo de Deus, ele está no coração de todo homem, de todos os homens, porque todos fomos criados por Deus. Então, em todas as religiões, até mesmo naquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, existe esse desejo do transcendente. Se diz que o homem é um ser religioso, nós já vimos isso em aulas, né, nos encontros anteriores, que o homem tem esse desejo dentro dele, essa busca por Deus. Muitas vezes ele vai buscar nos lugares errados, mas essa busca existe, esse desejo, essa sede de Deus existe no coração do homem, mesmo depois da queda, porque mesmo com a concupiscência, as consequências do pecado, a fraqueza na nossa carne, nós viemos de Deus e queremos ver a Deus. Esse é o nosso desejo mais íntimo. Então existe de fato no coração de todos os homens essa sede, mesmo que eles não saibam que ela existe, ela está lá. E mais importante do que esse desejo que parte do homem para Deus, é Deus mesmo que constantemente está nos atraindo para Ele. Porque Deus também, como vai dizer o catecismo, o amarelinho, Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. O catecismo amarelo ele cita Santo Agostinho. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Então Deus também, porque nos ama, constantemente nos atrai a si, nos atrai a ele mesmo, nos convida a essa relação. E essa relação e essa comunhão se dão primariamente, digamos assim, pela via da oração. 536. Em que Abraão é um modelo de oração? Abraão é um modelo de oração porque caminha na presença de Deus, escuta-o e lhe obedece. A sua oração é um combate da fé, porque ele continua a crer na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos de prova. Além disso, depois de ter recebido na própria tenda a visita do Senhor que lhe confia o próprio desígnio, Abraão ousa interceder pelos pecadores com ousada confiança. Abraão é o primeiro, né? É o patriarca, é o pai da fé. O primeiro que Deus chamou mesmo para iniciar ali a história da salvação, a história da eleição do povo de Deus. E Abraão, sendo o pai da fé, ele caminhava com Deus, como diz aqui o compêndio, ele caminhava com Deus, ele ouvia, ele escutava a Deus e ele obedecia a Deus, porque ele era um homem de fé. E mesmo nos momentos mais difíceis, como por exemplo, quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, que tinha sido concedido a ele milagrosamente, né, como uma graça, e aí Deus pede o sacrifício do seu filho Isaque como uma prova, Abraão mesmo assim se mantém fiel, se mantém na fé, se mantém nesse combate interior que não vacila, que não perde a esperança. Ele fala para o seu filho Isaque, ele pergunta, né, Isaque, mas onde está o cordeiro para ser imolado? E aí Abraão diz, meu filho, Deus providenciará. Então, é essa postura firme daquele que não vacila na fé. Esse é Abraão. É Abraão que acolhe depois, né, a visita de Deus na sua casa, e isso também é uma figura da oração. Abraão é esse primeiro modelo de Deus, do homem que acolhe a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus e que obedece sempre.
e que permanece fiel sempre, por mais que tenha, às vezes, queixas, às vezes, porque isso é normal, quando somos amigos de alguém, quando somos íntimos de alguém, por mais que às vezes ele se remeta, né, fale com Deus, queixando-se de algo, interrogando sobre algo, ele permanece firme na sua fé. E por isso ele é um modelo de oração. Ele é o primeiro modelo nosso, né, dessa relação com Deus, mais íntima, mais aconchegada junto de Deus. 5:3-7. Como orava Moisés? A oração de Moisés é típica da oração contemplativa. Deus, que chama Moisés da sarça ardente, entretém-se muitas vezes e longamente com ele, face a face, como alguém que fala com o seu amigo. Nessa intimidade com Deus, Moisés aure a força para interceder com tenacidade a favor do povo. A sua oração prefigura, assim, a intercessão do único mediador, Cristo Jesus. Na história de Moisés, aqui a gente já dá um salto, né? Porque a gente está falando da revelação da oração que foi acontecendo progressivamente na história do povo de Deus. Então a gente dá um salto agora para Moisés. Moisés, ele tem essa característica, né? Da oração contemplativa, daquele que está face a face com Deus. Moisés, por tantas e tantas vezes, sobe o monte para estar com Deus. E lá Deus fala, como aqui diz, né, na Sagrada Escritura, face a face com ele, como a um amigo, nessa relação de intimidade. E Moisés apresenta suas questões, apresenta as dificuldades, apresenta, né, os seus anseios. E dessa relação, Moisés também tira suas forças para ser também ele um intercessor pelo povo junto a Deus. Moisés ele se torna meio que essa ponte entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E já nessa postura de ponte entre Deus e o povo escolhido, ele já prefigura a quem? A Cristo Jesus, que é essa ponte de forma excelente, né? De forma definitiva. Moisés e Jesus o tempo todo estão em paralelo. É bem interessante, quem já teve a oportunidade de ir até lá, no Vaticano, né, na visita que se faz, né, aos museus vaticanos, a última parada que se tem é na Capela Sistina, aquela capela que é toda pintada, né, com os afrescos lá do Michelangelo, da criação, do juízo final. E é onde acontece o conclave, né, a eleição do Papa. Quando um Papa vem a falecer, o conclave acontece lá na Capela Sistina. Só que além dos afrescos famosos de Michelangelo, que tem no teto e que tem também na parede do fundo, é muito interessante que na Capela Sistina, nas paredes laterais, se vocês buscarem depois, até na internet tem com bastante facilidade, nós temos, de um lado, várias pinturas que foram encomendadas, né, para os grandes pintores da época, de Moisés, da vida de Moisés, de passagens da vida de Moisés. E, imediatamente em frente, nós temos passagens da vida de Cristo. E sempre essas passagens, não é? Esses acontecimentos da vida de Moisés e da vida de Cristo, sempre em paralelo, porque existem muitos paralelismos entre Moisés, que é quem foi escolhido e conduziu o povo de Deus para a libertação da escravidão do Egito, com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aquele que vem de Deus, para nos libertar, para através dele sermos libertos da escravidão definitiva, que é a escravidão do pecado. Então, é muito bonito que essas pinturas estejam exatamente uma em frente à outra, não de forma aleatória, mas proposital, porque foram encomendadas, né, para serem dessa maneira, para que a gente enxergue que na vida de Moisés nós já vemos
essas prefigurações. É tão bonito quando Jesus também, mais para frente a gente vai falar disso, né? Jesus sobe a montanha por diversas e diversas vezes para estar com o Pai, para falar com o Pai, assim como Moisés, né? Se encontrava com Deus na montanha e depois descia a montanha para transmitir ao povo a mensagem de Deus, aquilo que o Pai, aquilo que a Trindade Divina gostaria de transmitir ao povo. Então é muito bonito, né? Esse paralelo existente entre nosso Senhor e Moisés. E essa característica de Moisés da oração contemplativa, aquele que tem liberdade com Deus para falar com Ele, para colocar as suas questões e ouvir dele aquilo que ele quer falar. 538. Que relações tem no Antigo Testamento o templo e o rei com a oração? A sombra da moradia de Deus, a Arca da Aliança, depois o templo, desenvolve-se a oração do povo de Deus, sob a guia dos seus pastores. Entre eles, Davi é o rei segundo o coração de Deus, o pastor que ora pelo seu povo. A sua oração é um modelo para a oração do povo, pois é a adesão à promessa divina e confiança cheia de amor naquele que é o único Rei e Senhor. Nessa revelação da oração, nós temos aí no tempo dos reis, né, progressivamente na história do povo de Deus, a questão do templo. Deus mesmo, né, digamos assim, suporta, né, o povo para que ele construa esse templo, que é o lugar por excelência da oração. E entre os reis do povo de Israel surge como um modelo, digamos assim, de oração, o rei Davi. O rei Davi, ele é aquele rei que é tido como o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele é um rei que se coloca na presença de Deus, que toma suas decisões pela oração, né? Após falar com Deus, dialogar com Deus. Então, o rei Davi, ele é esse homem que devia ser o modelo, né, para todos aqueles que governam, que se coloca sob uma autoridade maior. Ele é a autoridade daquele povo, mas ele se coloca sob a autoridade de Deus e sempre, sempre recorre ao Senhor na sua vida, levando para o Senhor as suas necessidades, louvando ao Senhor pelos seus grandes feitos, não é? E pedindo, intercedendo a Deus pelo seu povo, e também para que ele haja conforme o coração de Deus na condução do seu povo. 539. Qual é o papel da oração na missão dos profetas? Os profetas aurem da oração luz e força para exortar o povo à fé e à conversão do coração. Entram numa grande intimidade com Deus e intercedem pelos irmãos, aos quais anunciam o que viram e ouviram do Senhor. Elias é o pai dos profetas, ou seja, daqueles que procuram a face de Deus. No Monte Carmelo ele obtém a volta do povo à fé, graças à intervenção de Deus, a quem ele suplicava: ouve-me, Senhor, ouve-me. Os profetas, eles têm um papel muito importante, né? Porque eles são responsáveis, né? São os escolhidos por Deus para transmitirem ao povo a mensagem de Deus. O profeta, ele precisa ter esses ouvidos muito atentos à voz do Senhor, e isso se dá pela oração, né? Para poderem depois transmitirem a voz do próprio Deus. Nos livros proféticos contidos na Sagrada Escritura, nós vemos isso. Os profetas são como que a boca de Deus, né? Quando a gente vê aquelas sentenças que terminam assim, oráculo do Senhor, que é como o quê? É como se o próprio Deus estivesse falando ao seu povo pela boca do profeta. Então, Elias, citado aqui como exemplo, né, que ele é o pai dos profetas,
Elias viveu muitas experiências na oração, de pedir a Deus, de rogar a Deus, como por exemplo, nesse episódio do Monte Carmelo, que ele pediu ao Senhor, ouve-me, Senhor, e obteve uma intervenção de Deus, né? É muito bonita essa passagem, está em 1 Reis 18:37. Elias vence um grande combate da fé, né? O povo estava disperso, o povo estava rodeado por idólatras, por falsos deuses, e Elias, pela oração, pela confiança em Deus, assim como Abraão, como Moisés, como o rei Davi, Elias, cheio de confiança, pela oração, obtém a vitória de Deus. E é bonita também na vida do profeta Elias, aquela passagem onde ele está muito cansado, né? Está até pensando em desistir, e Deus se revela a ele no silêncio, né? Quando ele se recolhe, Deus vem e fala com ele na brisa mansa, não nas grandes manifestações, no trovão, no fogo, na tempestade, mas na brisa suave, que também já nos ensina essa importância do silêncio, do recolhimento, da quietude que a gente tem muitas vezes que buscar para que Deus possa nos falar, para que Deus possa, nesse silêncio, nessa abertura, nessa humildade, falar ao nosso coração. 540. Qual é a importância dos salmos na oração? Os salmos são o ápice da oração no Antigo Testamento. A palavra de Deus torna-se a oração do homem, inseparavelmente pessoal e comunitária. Essa oração, inspirada pelo Espírito Santo, canta as maravilhas de Deus na criação e na história da salvação. Cristo rezou os salmos e lhes deu cumprimento. Por isso, eles permanecem um elemento essencial e permanente da oração da Igreja, adaptados aos homens de todas as condições e de todos os tempos. É muito bonito, assim, quando a gente presta atenção na importância dos salmos na vida da igreja. Porque os salmos, eles são, digamos assim, a obra-prima da oração do Antigo Testamento. Ali nós temos diversos momentos diferentes retratados em oração. Nós temos momentos de angústias, momentos de louvor, momentos de pedido de socorro, nós temos momentos de exultação pela vitória, nós temos ali nos salmos, salmos de peregrinação, salmos de vitória, enfim, é uma riqueza tão grande, né? É uma oração tão espontânea que brota assim do fundo da alma mesmo dos salmistas. O rei Davi compôs muitos dos salmos que estão no livro dos Salmos, que é de uma riqueza tão grande, é tão inspirado pelo Espírito Santo, todos aqueles cânticos, aquelas orações mesmo, que a igreja, ela até hoje tem nos Salmos uma fonte riquíssima de oração. Se a gente pegar a liturgia das horas, né, o breviário, que é rezado por todos os padres, todos os bispos, todos os religiosos e religiosas, diariamente, ele é basicamente a espinha dorsal ali da liturgia das horas são os salmos, né? Então, é realmente uma fonte, assim, maravilhosa de oração. Jesus mesmo rezava com os salmos. É bonito que antes de Jesus ser entregue lá no Horto das Oliveiras, né, quando ele vai para a sua agonia e logo depois ele é entregue, quando Jesus sai da última ceia com seus apóstolos e eles vão caminhando até o Horto das Oliveiras, onde Jesus vai viver sua agonia e vai ser entregue por Judas, nesse caminho é bonito que fala nas Sagradas Escrituras que eles foram cantando salmos, eles foram cantando louvores, porque era costume, né, do povo judeu já extrair ali dos salmos
Inclusive muitos, né, salmos eles sabiam de cor, como bons judeus, e Jesus com certeza sabia, né, cantava esses salmos como forma de oração, como forma de oração. Então é de grande importância nós bebermos dessa fonte maravilhosa dos salmos na nossa vida de oração também, porque eles nos ensinam esse rezar de forma profunda, de forma íntima com Deus. É tão bonito quando, nas diversas situações retratadas ali no livro dos Salmos, os salmistas eles se remetem a Deus como o Senhor, mas também como aquele que lhes é próximo, que lhes conhece, né? Então, ali é uma escola de oração para nós. Ali nós podemos ver como a igreja reza, como Jesus rezava, como todos os santos e santas que vieram antes de nós também rezavam, porque todos beberam dessa fonte dos salmos. Então é de uma importância muito, muito grande essa fonte na vida de oração. 541. Agora a gente vai. A oração é plenamente revelada e realizada em Jesus. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Com quem Jesus aprendeu a rezar? Jesus, segundo o seu coração de homem, aprendeu a rezar com sua mãe e com a tradição hebraica. Mas a sua oração brota de uma fonte mais secreta, pois é o Filho eterno de Deus que, na sua santa humanidade, dirige a seu Pai a oração filial perfeita. Olha, essa pergunta, ela daria para a gente meditar nela por um longo tempo. Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Então, de uma parte é bonito a gente pensar que Jesus, na sua parte humana, né, na sua condição humana, ele aprendeu a rezar. Jesus é muito misterioso pensar isso, né? Que Nossa Senhora, junto com São José, ensinaram Deus a rezar. O jeito de Jesus rezar, o jeito de Jesus falar, vem muito de Nossa Senhora e São José, e também da sua escola hebraica, né, das suas tradições como um judeu. E é muito bonito a gente pensar isso, que Jesus também teve o seu próprio processo de aprender a oração. Mas, por outro lado, por ele ser também 100% Deus, e o Filho de Deus é o único Filho de Deus, né, o Filho por excelência, digamos assim, ele tem uma fonte também mais secreta. Ele, dentro de si, na sua alma, no seu mais íntimo, Jesus tem essa relação filial com o Pai, essa relação única com o Pai, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele está em comunhão com a Trindade. Então, Jesus ele tem essas duas maneiras, né, onde ele aprendeu a rezar, digamos assim. A sua parte humana, digamos assim, o seu processo de aprendizagem humana, bebeu de Nossa Senhora, São José e das suas tradições enquanto judeu. Mas, no seu íntimo, ele também aprendeu a rezar, digamos assim. Ele buscou as fontes do seu diálogo com o Pai nessa intimidade da Santíssima Trindade, da qual ele faz parte como segunda pessoa, como Verbo encarnado. E por isso Jesus, ele é realmente o mestre, ele é o modelo perfeito de oração para nós, né? 542. Quando rezava Jesus? O Evangelho mostra muitas vezes Jesus em oração. Vemo-lo retirar-se na solidão também de noite. Reza antes de momentos decisivos da sua missão ou da dos apóstolos. De fato, toda a sua vida é oração, pois está em constante comunhão de amor com o Pai. Isso aqui também é autoexplicativo, né? Jesus, na Sagrada Escritura, se retrata que ele
rezava especialmente com mais afinco, digamos assim, antes de cada momento importante da sua missão ou da missão dos apóstolos. Jesus se retirava constantemente, Jesus buscava a solidão, buscava a montanha, às vezes de madrugada, à noite, ele ia ter com o Pai, ele ia conversar com o Pai, especialmente nesses momentos mais decisivos, para que pudesse de fato beber ali do Pai, né? E a sua vontade humana cada vez mais se conformasse perfeitamente à vontade divina do Pai. E assim ele cumprisse perfeitamente a missão que o Pai lhe deu, a missão de salvar a todos nós. Né? 543. Como Jesus rezou na sua paixão? A oração de Jesus durante a sua agonia no horto do Getsêmani e as suas últimas palavras na cruz revelam a profundidade da sua oração filial. Jesus dá cumprimento ao desígnio de amor do Pai e toma sobre si todas as angústias da humanidade, todos os pedidos e intercessões da história da salvação. Ele as apresenta ao Pai, que as acolhe e as ouve, para além de toda a esperança, ressuscitando-o dos mortos. Esse aqui é um outro ponto que daria uma bela meditação para nós, de pensarmos que Jesus, especialmente na hora da sua paixão, ou seja, ali desde o Horto das Oliveiras, né, depois quando ele foi entregue, todo o seu caminho do Calvário, até as suas últimas palavras na cruz, Jesus rezava. Durante toda a sua paixão, Jesus rezava. Jesus intercedia por nós. Jesus pensava em cada um de nós. Jesus nos entregava ao Pai. Jesus pedia por nós. Jesus nos via. Isso é muito profundo, né? Isso é muito tocante saber disso. Que Jesus a todo momento na sua paixão nos entregava ao Pai. Nos unia a Ele mesmo e nos entregava ao Pai, né? E se entregava a esse projeto de amor. Toda a paixão de Jesus, ela cumpre as promessas de Deus para nós, né? E Jesus, ele fez questão de interceder por nós, por cada alma humana, por cada filho de Deus, durante a sua paixão, né? Isso é matéria de oração para nós, né? De meditação para nós, de pensar nesse grande amor. Que Jesus ali, no momento da sua entrega, ele estava de fato completamente entregue por cada um de nós, oferecendo os seus sofrimentos, oferecendo a sua intercessão, oferecendo a sua dor por cada homem, por cada mulher, por cada criatura filha de Deus, né? Isso é muito bonito. 544. Como Jesus nos ensina a rezar? Jesus nos ensina a rezar não só com a oração do Pai Nosso, mas também quando ele reza. Desse modo, além do conteúdo, ensina-nos as disposições exigidas para uma verdadeira oração. A pureza do coração que procura o reino e perdoa os inimigos. A confiança audaz e filial que vai além do que sentimos e compreendemos. A vigilância que protege o discípulo da tentação. A oração em nome de Jesus, nosso mediador, junto do Pai. Quando Jesus nos ensina a rezar, ele não ensina os discípulos que o pedem, né? Senhor, nos ensine a rezar. Ele não faz isso só quando ele ensina o Pai Nosso, que é a oração mais excelente, mas com o seu próprio jeito de rezar, né? Com o seu próprio exemplo de estar sempre em oração, de buscar momentos, digamos assim, mais intensos de oração. Jesus nos ensina essa postura, essa necessidade da oração, e durante toda a sua vida, Jesus vai dando como que dicas, como que conselhos sobre as disposições da nossa alma para a oração. Em primeiro lugar,
Por exemplo, a gente poderia tomar a humildade. Jesus, ele fala muitas parábolas, né, sobre a oração. Mas, por exemplo, a parábola que ele fala do publicano que entrou lá no templo e aí ele viu um fariseu rezando, né? E o publicano estava no seu íntimo: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um pecador, tem misericórdia da minha alma. Enquanto o fariseu olhava aquele publicano e no seu íntimo ele dizia: Senhor, que bom que eu não sou como esse homem, que eu estou sempre contigo, Senhor, e que eu não sou ruim como ele. E aí Jesus, né, fala: um saiu justificado e o outro não, para dizer que a primeira disposição do nosso coração para a vida de oração é a humildade, é se colocar, é nos colocar no nosso lugar diante de Deus. Não é do alto de um orgulho, de uma vaidade, de uma soberba diante de Deus, mas nos reconhecermos enquanto criaturas miseráveis e pecadoras que somos. E assim Jesus, ele foi catequizando, digamos assim, os seus discípulos e a nós com várias parábolas, né? Ele conta a parábola daquele que é insistente, que aquele amigo que fica batendo na porta do outro com muita insistência, e ele fala, né? Batei e a porta será aberta. Ele vai nos ensinando as disposições como a humildade, a perseverança, a sinceridade para com Deus, a discrição, quando ele fala, né, quando vocês forem rezar, entre no seu quarto, feche a porta e vai falar, né, com o seu Deus, com o Senhor, no secreto do seu coração, também para nos ensinar a discrição. Então, Jesus, ele é muito pedagógico, ele vai nos ensinando como rezar, né, com o conteúdo que veio pelo Pai Nosso, que nós vamos aprofundar no próximo encontro, mas também nos ensinando de que forma, né, de que maneira nós devemos nos apresentar diante de Deus. Porque muitas vezes a nossa oração não tem fruto porque nós não nos apresentamos diante de Deus com as disposições necessárias. Nós estamos, às vezes, com o coração fechado, nós estamos soberbos, nós estamos com medo de Deus, nós estamos distantes, frios para com Ele. Então, Jesus, ele vai, ou muitas vezes não temos a perseverança necessária, pedimos e se logo não acontece, nós desistimos, nós não somos perseverantes. No livro que eu comentei, no início de Santo Afonso, ele fala muito sobre essas coisas, sobre de que maneira nós devemos nos portar na oração para que ela tenha fruto na nossa vida, para que ela seja eficaz, para que ela seja de fato respondida, né? E Jesus vai nos ensinando todas essas coisas na sua vida pública. 545. Por que é eficaz a nossa oração? A nossa oração é eficaz porque está unida pela fé à de Jesus. Nele, a oração cristã se torna comunhão de amor com o Pai. Podemos, nesse caso, apresentar os nossos pedidos a Deus e ser ouvidos. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Depois que Jesus vem, se faz homem e nos une a Ele de uma forma tão íntima, né? No batismo, nós como que formamos um só corpo com Cristo. Nós somos inseridos em Cristo. A nossa oração, ela sempre será ouvida pelo Pai, porque a nossa oração, quando bem feita, está unida a Cristo. A nossa oração é apresentada a Deus por Cristo, que é o seu Filho dileto. E quanto mais a gente conforma a nossa vontade com a vontade de Cristo, os nossos desejos, o nosso coração com o coração de Cristo, mais eficácia terá a nossa oração. Porque o nosso pedido vai ser sempre conforme a vontade do Senhor Jesus.
E aí não tem como não ser atendida essa prece, né? Santo Afonso é muito bonito. Ele fala que quando nós pedimos algo relacionado aos bens espirituais, ou seja, Senhor, me dá mais fé, por exemplo, essa oração nunca pode ser negada por Deus, nunca será negada por Deus. Ela só será negada se nós não perseverarmos, né? Se a gente não tiver perseverança, se não for realmente um desejo verdadeiro. Mas se for um desejo verdadeiro e uma oração perseverante, ela será atendida. Porque, mais do que nunca, agora, nós estamos unidos a Cristo. É o próprio Cristo que ora conosco, que ora junto de nós ao Pai. Então o Pai, ele olha para nós como ele olha para o seu filho. E ele não nega nada ao seu filho. É lógico, nada que seja realmente importante para a nossa salvação, né? Então, por isso a nossa oração tem eficácia, porque nós estamos hoje, pelo batismo, pela graça do batismo, unidos a Jesus, unidos ao Filho amado do Pai. 546. Como rezava a Virgem Maria? A oração de Maria se caracteriza por sua fé e por sua generosa oferta de todo o seu ser a Deus. A mãe de Jesus é também a nova Eva, a mãe dos vivos. Ela reza a Jesus, seu filho, pelas necessidades dos homens. Bom, isso aqui é um ponto muito interessante que São Luís Montfort ele aprofunda bastante, né? Nossa Senhora, ela foi totalmente entregue à vontade de Deus, totalmente conforme à vontade de Deus, porque ela é puríssima. Ela foi preservada do pecado original e ela não cometeu pecados pessoais durante toda a sua vida. Ela tinha as virtudes num grau elevadíssimo, num grau sublime. Então, se nós pararmos para pensar bem, Nossa Senhora queria sempre aquilo que Deus queria. Por mais que ela não entendesse, ela estava perfeitamente entregue à vontade de Deus, perfeitamente conformada aos desígnios de Deus. Então, é tão lindo quando ela intercede por nós, quando ela toma as nossas dificuldades, desde lá da Sagrada Escritura, quando ela percebe a necessidade daquele casal que estava faltando vinho, que passou a faltar vinho no seu casamento, e ela toma a iniciativa de interceder a Jesus. Aquilo já demonstra, né, a generosidade de Maria, a sua entrega e a sua confiança. Porque quando Jesus fala, ainda não chegou a minha hora, ela não questiona, ela não bate o pé, ela não briga. Ela se recolhe, confiante, e fala para os serviçais, fazei tudo o que ele vos disser. A confiança. Ela não sabia o que Jesus iria falar para eles, mas ela confiava. Ela é aquela que é um modelo, né? Depois de Cristo, um modelo excelente de oração. O modelo mais sublime de oração, porque Nossa Senhora, assim como Jesus, vivia em oração. A sua vida era oração, porque ela é íntima de Deus como nenhuma criatura humana jamais pôde ser, né? Ela é aquela que é toda de Deus, que é cheia de graça. A palavra, eu não sei a palavra, né? Mas no grego, no Evangelho, quando o anjo saúda Maria como a cheia de graça, é um cheia que, assim, é como se fosse cada mínimo milímetro do seu ser é preenchido pela graça. Então, Nossa Senhora é esse modelo de confiança, de entrega, de generosidade, de atenção para os demais, né? E de intimidade com Deus, de conformidade com a vontade de Deus. E por isso ela é um modelo também de oração para nós.
547. Existe no Evangelho uma oração de Maria? Além da intercessão de Maria em Caná da Galileia, o Evangelho nos apresenta o Magnificat, que é o cântico da Mãe de Deus e o da Igreja, o agradecimento alegre que sobe do coração dos pobres, porque a esperança deles é realizada pelo cumprimento das promessas divinas. O Magnificat é um cântico presente no Evangelho, profundamente enraizado, né, nas promessas que Deus cumpre. Então, Nossa Senhora ela retoma algumas palavras até contidas no Antigo Testamento, né? E ela atualiza ali no Magnificat, dando esse louvor, essa ação de graças. E essa ação de graças se torna uma ação de graças de toda a igreja. Nós, com ela, glorificamos a Deus pelas suas obras. Até hoje, na liturgia das horas, o Magnificat é um canto que é entoado todos os dias nas vésperas. Então, a cada dia nós nos unimos à Virgem Maria para glorificar a Deus através do seu Magnificat. E é esse cântico que revela também essa grande humildade do coração de Nossa Senhora, porque é um cântico realmente do pobre que não se considera nada, mas que reconhece as maravilhas que Deus está fazendo por ele e por meio dele, né? No caso, Nossa Senhora, ela fala: ele olhou a humildade de sua serva, olhou a pequenez de sua serva, e doravante todas as gerações hão de me chamar bem-aventurada. É a verdadeira humildade, aquela que se sabe uma criatura de Deus, uma criatura que necessita de Deus, uma criatura que não é nada sem Deus, mas que através dela o Senhor agiu, o Senhor teve misericórdia e o Senhor fez grandes coisas por meio dela. Então, é uma oração que nos ensina em si mesma essa humildade, essas disposições, né, que Jesus depois veio nos ensinar na sua vida pública, já estavam presentes ali no Magnificat, especialmente a humildade. Gente, a nossa palavra-chave hoje vai ser Salmos, tá bom? Salmos, a gente estava falando bastante deles, então é a nossa palavra-chave, tá bom? Agora vamos para a terceira parte. A oração no tempo da igreja. Nós vimos a oração, a revelação da oração no Antigo Testamento, depois no tempo de Jesus e agora no tempo da igreja. 548. Como rezava a primeira comunidade cristã de Jerusalém? No início dos Atos dos Apóstolos está escrito que na primeira comunidade de Jerusalém, educada pelo Espírito Santo na vida de oração, os crentes eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A igreja primitiva, né, que é retratada aí nos Atos dos Apóstolos, ela tem algumas características. A primeira delas é uma comunidade que foi educada realmente pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que guiava a vida de oração na igreja primitiva. E essa vida, ela acontecia de forma individual, essa oração, mas também comunitária. Eles se reuniam para rezar e eles se reuniam para a fração do pão, ou seja, os sacramentos, né? O sacramento da Eucaristia, a missa, a ação de graças em comunhão, em comunidade, é uma característica muito forte da igreja primitiva, né? É uma nota muito forte essa celebração comunitária, né? Onde eles rezavam, onde eles comungavam e onde eles ouviam o ensinamento dos apóstolos. Então, ali realmente está o germe da igreja. Nós não fazemos tão diferente deles, né? É a mesma coisa. Nós temos a nossa vida íntima de oração com Deus, mas nós também rezamos juntos. Nós nos reunimos para celebrar os sacramentos. Nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o ensinamento dos apóstolos, a tradição da igreja. Nós nos reunimos para comungar a Cristo.
E essa sempre foi a característica da Igreja de Cristo, né? Ninguém é cristão sozinho, nós somos cristãos em comunhão, em comunidade. Então isso já acontecia, né? Por toda essa ação do Espírito Santo que congrega, o Espírito da unidade, desde o início. Isso sempre aconteceu, né? Desde a primeira comunidade cristã. 549. Como intervém o Espírito Santo na oração da Igreja? O Espírito Santo, mestre interior da oração cristã, forma a Igreja na vida de oração e a faz entrar cada vez mais profundamente na contemplação e na união com o insondável mistério de Cristo. As formas de oração, como expressas nos escritos apostólicos e canônicos, serão normativas para a oração cristã. Aqui nós temos que tirar, gente, que o Espírito Santo que é o mestre da vida de oração. Isso desde os primórdios, desde Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo, ele inflama, né, no coração deles essa chama. E a partir dali é o Espírito Santo mesmo, porque a igreja estava em formação, digamos assim, então é o Espírito Santo mesmo que vai moldando a vida de oração daqueles homens. E se hoje na igreja nós temos uma riqueza tão grande na vida de oração, né? Nas liturgias, nas orações, nessa herança de 2000 anos que nós temos, não é? Na vida da igreja, tudo isso é fruto de uma ação do Espírito Santo, que vai nas almas moldando, que vai nas almas orando e vai nos ensinando a orar. Jesus mesmo, quando prometeu o Espírito Santo, né, ele prometeu que muitas coisas os apóstolos ali, eles não entendiam ainda quando Jesus estava com eles. Ele falou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Paráclito, e ele vos há de ensinar. E assim também, o Espírito Santo não só ensinava para os apóstolos coisas, digamos assim, técnicas, teológicas, que eles não entendiam, mas também a arte da oração, não é? A intimidade com Deus, porque o Espírito Santo o atributo do Espírito Santo é o de santificar. O Espírito Santo é aquele que santifica, é aquele que como que acende esse fogo no nosso coração, que arde o amor de Deus, que nos faz querer buscar a Deus, que nos faz ouvir a Deus, que nos faz nos colocarmos diante de Deus com humildade. Então, ao longo da história, desde o início, desde Pentecostes até os dias de hoje, o Espírito Santo molda na vida da igreja a sua oração. Ele nos ensina, é um mestre da vida interior. Digamos assim que é o segredo, né? Se a gente quiser aprender a rezar, se a gente quiser rezar de uma forma mais santa, de uma forma mais plena, nós precisamos sempre pedir esse auxílio do Espírito Santo, porque sempre foi assim. Sempre foi ele que conduziu toda a vida de oração na igreja. 550. Quais são as formas essenciais da oração cristã? São a bênção e a adoração, a oração de súplica e a intercessão, a ação de graças e o louvor. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. Então, aqui a gente tem alguns itens, né, que são as formas da oração cristã. Tem várias, digamos assim, categorias, tem vários jeitos que a gente reza. Então, a gente vai explorar daqui para frente cada um deles. 551. Que é a bênção? A bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Nós bendizemos o Todo-Poderoso, que primeiro nos abençoa e nos enche dos seus dons. A bênção, gente, é uma resposta nossa.
a graça de Deus. Uma vez que nós somos abençoados por Ele com tantas e tantas coisas, nós bendizemos o seu nome. Nós damos graças ao seu nome. Essa é a bênção. 552. Como se pode definir a adoração? A adoração é a prosternação do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador 3 vezes santo. A adoração, gente, é a primeira atitude do homem que se reconhece como pobre criatura diante do seu Criador, que é infinitamente maior, que é infinitamente bom, que é 3 vezes santo. Então, a adoração é esse reconhecimento. Tem muito a ver com a humildade, com dar a Deus a glória devida pelo que Ele é, simplesmente. Não tanto pelo que Ele faz por nós, mas simplesmente pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele está muito acima de nós. Ele é infinitamente bom e misericordioso, e por isso nós rendemos graças, nós rendemos adoração a este Senhor. É o nosso dever lhe render adoração. 553. Quais são as diversas formas da oração de súplica? Já é uma outra forma de oração, né? Pode ser um pedido de perdão ou também uma súplica humilde, confiante para todas as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais. Mas a primeira realidade a ser desejada é a vinda do reino. Como a gente estava dizendo, né? A oração, como retratada lá nos Salmos, ela pode retratar realmente diversas situações, né? A súplica, que, por exemplo, nós podemos ter 1 milhão de modos de suplicar a Deus as coisas, né? A gente pode pedir perdão, a gente pode pedir por alguém, a gente pode pedir uma realidade material que estejamos precisando, podemos pedir uma realidade espiritual, podemos pedir que Deus aumente em nós uma virtude. E aqui está dizendo, a primeira realidade a ser desejada é a vinda do reino. A primeira realidade que a gente tem que desejar é o céu. É tudo que está relacionado à nossa salvação. As outras coisas são acréscimo. As outras coisas não são o essencial. Então, nós devemos ficar bem atentos se nas nossas súplicas cotidianas, nos nossos pedidos a Deus, nós não estamos dando uma primazia para as coisas periféricas, né? Pedindo a Deus somente por situações humanas, materiais, né, financeiras, e trocando, né, invertendo a ordem, porque a nossa oração deve ser principalmente naquelas coisas que dizem respeito à nossa salvação. Então é pedir a Deus mais fé, é pedir a Deus mais virtude, pedir a Deus que nos ajude a amá-lo, que nos ajude a cumprir os mandamentos, que nos ajude a sermos bons cristãos, né? Isso é realmente o mais essencial. 554. Em que consiste a intercessão? A intercessão consiste em pedir em favor de outro. Ela nos informa e nos une à oração de Jesus, que intercede junto ao Pai por todos os homens, em particular pelos pecadores. A intercessão deve se estender também aos inimigos. Aqui está bem autoexplicativo, né? A intercessão é pedir por alguém. Como nós somos irmãos, nós estamos em comunhão, né, entre nós e em comunhão com Cristo, nós devemos também imitar essa dimensão da oração de Cristo quando ele pede por nós, não é? E pedirmos uns pelos outros, né? Especialmente pela conversão dos nossos. O mais importante pedido que a gente pode fazer por alguém é para que ele seja santo, é para que ele se converta, é para que ele esteja cada vez mais próximo de Deus, né? E essa intercessão, ela é valiosa, ela é preciosa e ela dá frutos. Nós vemos na vida aí de tantos santos, né? Na própria história aí de Santa Mônica com Santo Agostinho, que pediu, né, que intercedeu a Deus pelo seu filho por tantos e tantos anos,
e alcançou uma graça extraordinária da sua conversão. Assim também tantas histórias, né, que nós vemos de intercessão, de alguém que nos ama e pede por nós, e pede a Deus por nós, e essa oração é ouvida, porque a oração de intercessão, ela tem um grande valor, porque ela é uma oração desprendida. Eu não estou pedindo, né, um bem para mim, eu estou pedindo um bem para o outro. Isso é caridade, isso agrada de fato o coração de Deus. 555. Quando se presta a Deus ação de graças? A Igreja dá graças a Deus incessantemente, sobretudo ao celebrar a Eucaristia, na qual Cristo a faz participar da sua ação de graças ao Pai. Todo acontecimento se torna para o cristão motivo de ação de graças. São Paulo ele fala, né? Em tudo dai graças. A nossa vida é uma constante ação de graças, mesmo nas dificuldades. Nós damos graças a Deus porque Ele está conosco, porque Ele nunca se aparta de nós, né? Nós é que nos afastamos dele, mas Ele nunca se aparta de nós. Então, a nossa vida é uma constante ação de graças, especialmente na Eucaristia. Né? Um outro nome da missa é ação de graças. Eucaristia significa isso, ação de graças, porque é quando nós, unidos a Cristo, rendemos a Deus essa ação de graças, né? A sua oferta, a oferta de si mesmo ao Pai. 556. O que é a oração de louvor? O louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. É completamente desinteressado. Canta a Deus pelo que Ele mesmo é e lhe dá a glória porque Ele é. O louvor está muito ligado à adoração, né? O louvor tão presente nos Salmos, né? Onde nós bendizemos a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, por tantos feitos grandiosos, ou por aquilo que Ele é, né? Por ser imenso, por ser maravilhoso, majestoso. O louvor é essa oração, é essa forma de oração que é desinteressada, né? Que não está pedindo nada para Deus, mas que está simplesmente reconhecendo aquilo que Ele é, louvando Ele pela sua grandeza, pela sua bondade, e isso o deixa muito feliz, né? Isso agrada o coração de Deus porque demonstra para Ele o nosso amor. A oração de louvor, ela além de servir para dar glórias a Deus, para a gente bendizer o nome de Deus, ela também meio que acende no nosso coração essa chama do amor por Ele. Ela ajuda quando a gente está meio frio, né? Quando a gente está meio assim, sem vontade de rezar, sem saber o que rezar, a gente começa muitas vezes a um louvor, né? Bendito seja, Senhor, louvado seja Jesus por toda a sua misericórdia, por tantos bens que o Senhor nos concede, por seres tão bom, tão misericordioso. E a gente vai. E isso vai inflamando no nosso coração essa chama de amor por Deus. Então, a oração de louvor, ela é, digamos assim, uma forma de rezar que a gente deve ter em conta, porque dá glórias a Deus e nos ajuda a amá-lo, nos ajuda a estarmos sempre quentes, sabe, com o coração quentes de amor por Deus, porque nos relembra da sua grandeza. Capítulo 2, a tradição da oração. 557. Qual é a importância da tradição em relação à oração? Na Igreja, é por meio da tradição viva que o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. Com efeito, a oração não se reduz ao espontâneo manifestar-se de um impulso interior, mas implica contemplação, estudo e compreensão das realidades espirituais de que se faz experiência. Aqui, gente, está dizendo essa dinâmica, né? A tradição viva que acontece, né, na igreja com a ação do Espírito Santo, ela vai nos orientando, né, como rezar. Porque cada pessoa ela tem a sua própria experiência, ela tem o seu próprio jeito, né? Não existe uma fórmula única
que você pode aplicar, né, de vida de oração, de jeito de rezar para todas as pessoas. Cada pessoa, né, é uma pessoa, vai ter um relacionamento com Deus. Mas a tradição, ela, guiada pelo Espírito Santo, vai entendendo profundamente, né, quem é Deus, o que Deus espera de nós, e vai nos ensinando também a rezar. Então, da tradição, nós podemos beber esse ensinamento precioso, né, de como rezar, de como nos dirigir a Deus. Nós podemos beber dessa fonte, né, que é guiada pelo Espírito Santo, por todos esses séculos, sempre foi guiada pelo Espírito Santo, essa tradição que é viva. Nós podemos sempre recorrer aos ensinamentos da tradição para nos ensinar, para aprendermos a rezar, para aprendermos sobre Deus, para aprendermos o que Ele espera de nós na oração. 558. Quais são as fontes da oração cristã? São a palavra de Deus, que nos dá a sublime ciência de Cristo, a liturgia da Igreja, que anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, as virtudes teologais, as situações cotidianas, porque nelas podemos encontrar a Deus. Amo-vos, Senhor, e a única graça que vos peço é de vos amar eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode repetir a cada instante que vos amo, quero que o meu coração vô-lo repita todas as vezes que respiro. São João Maria Vianney. De onde a gente tira, né, as inspirações para a nossa vida de oração? Está aqui, primeiro a palavra de Deus. Né? Como nos ajuda, muitas vezes, meditar um trecho da palavra de Deus antes de nos colocar em oração, ou rezarmos exatamente com a palavra de Deus. Depois, a liturgia da igreja. Na liturgia nós rezamos com a igreja, na igreja, como irmãos. A oração da liturgia, ela celebra esse mistério de Cristo, e é tão bonito, a gente falava, né, comentava em alguns encontros anteriores, como que a liturgia reza aquilo que nós cremos. Então, digamos que é uma oração assim maravilhosa, porque ela está em plena conformidade com a vontade de Deus. Né? Muitas vezes na nossa oração pessoal, a gente pode, sei lá, viajar, né? Pedir a Deus uma coisa que não condiz, né? Falar com Deus algum pedido que seja inapropriado, que, enfim, não convenha para nós. Agora, na liturgia, não. Tudo que a igreja pede ali nas suas orações, né? Aquelas orações que o padre lê mesmo, na sua liturgia, são realmente orações que foram guiadas pelo Espírito Santo, né, para que a igreja fizesse e para o nosso bem. Depois, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Né? A fé, ela é a fonte da nossa oração. A esperança e a caridade, esse amor para com Deus, mergulhar nas virtudes teologais, vai sendo essa fonte da nossa oração. E as situações cotidianas, porque nelas podemos encontrar a Deus. Tudo que nos acontece pode se transformar numa fonte de oração, né? Se eu tive um desapontamento, né, uma situação difícil, se eu tive uma alegria, se eu experimentei uma emoção, né, uma graça na minha vida de uma coisa que aconteceu, tudo isso pode ser fonte da nossa oração, porque eu posso ver a Deus naquelas situações e dali extrair material, digamos assim, para a minha oração pessoal. Né? Então, tudo que me acontece, todas as situações, é possível que eu retire dali conteúdo e material para a minha oração, para colocar aquilo diante de Deus. O caminho da oração. Na igreja existem diferentes caminhos de oração? 559. Na igreja existem diferentes caminhos de oração, ligados aos diferentes contextos históricos, sociais e culturais. Cabe ao magistério discernir a fidelidade deles à tradição da fé apostólica, e cabe aos pastores e aos catequistas explicar seu sentido, sempre relacionado a Jesus Cristo. Aqui, assim, como a gente já comentou, né, existem muitos caminhos de oração.
Não existe um só caminho, um só jeito de se rezar. E tudo isso é fomentado pelo Espírito Santo, né? Os pastores, né, as autoridades, os padres, os bispos, eles têm a incumbência de discernir, né? Dependendo do que surja, se aquilo realmente está em conformidade com o ensinamento dos apóstolos. Por exemplo, quando surgiram, recentemente, né, porque foi ali nos anos 60, 70, mais ou menos, esse movimento da renovação carismática, que tem um jeito próprio, um jeito um pouco diferente do que até então se tinha na época de oração. O que aconteceu? A igreja identificou esse fenômeno, está acontecendo isso, então os pastores da igreja, avaliando tudo aquilo, foram percebendo que era de fato um movimento vindo de Deus, né? Que era fomentado por Deus. Então, eles foram fazendo o quê? Orientando, né? Cortando ali um ou outro excesso que podia ter naquela forma diferente de se rezar, que é própria, e hoje é um movimento que está plenamente em comunhão, né? Tem as suas próprias diretrizes dentro da igreja, e maravilhoso. E assim como vários, né, outras espiritualidades, outras formas de se rezar, outras formas, outros caminhos de oração, né? Tudo isso é discernido quando surge, né, é discernido pelos pastores da igreja, é orientado e ok, né, porque o Espírito Santo sopra onde quer e ele é multiforme, né, o Espírito Santo ele se manifesta de formas muito diferentes, muito diversas, porque a igreja é para todo mundo. A igreja ela está em tantos contextos diferentes, né, históricos, sociais, geográficos mesmo. É tão bonito a gente contemplar essas formas, esses caminhos de oração que vão surgindo, que o Espírito Santo vai colocando na vida da igreja, né? 560. Qual é o caminho da nossa oração? O caminho da nossa oração é Cristo, porque ela se dirige a Deus, nosso Pai, mas chega a Ele somente se, pelo menos implicitamente, nós orarmos em nome de Jesus. A sua humanidade é, com efeito, o único caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a rezar ao nosso Pai. Por isso, as orações litúrgicas concluem com a fórmula por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é bem interessante, gente. O nosso caminho de oração, ele sempre, sempre vai passar por Cristo. Vocês veem que em todas as orações litúrgicas, a conclusão é sempre pedindo por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pedindo em nome de Cristo. Por quê? Santa Teresa d'Ávila ensinava isso aqui, de que a vida de oração sempre vai passar pela humanidade de Cristo. Por quê? Porque Cristo se fez homem. E ele se fez essa ponte entre nós e o Pai. Então, se nós queremos chegar ao Pai, ao coração do Pai, nós necessariamente vamos passar pela humanidade de Cristo. Então, ela ensinava que, por exemplo, você quer começar na sua vida de oração, você não vai se perder numa abstração, sabe? Querendo chegar lá nas últimas moradas, sendo que você nem sequer começou. E como que você vai começar? Ela fala, começa meditando a vida de Cristo. Vai ler os evangelhos, lê uma passagem do evangelho, se imagina no lugar daquelas pessoas que estão ali conversando com Jesus, né? Por exemplo, você vai ler lá a história da mulher que estava no poço tirando água e Jesus vai lá falar com ela, né? Aquela mulher que já tinha tido 5 maridos e agora estava, né, num outro casamento. Jesus tem aquele diálogo com ela, por exemplo. Você se coloca no lugar dela, você imagina aquela cena, você medita sobre aquilo, ou seja, traz a humanidade de Cristo, traz Cristo para a sua oração, para a sua meditação, para o seu pensamento, para a sua imaginação.
E a partir dele, a partir desse contato, dessa intimidade com ele, com a palavra dele, você vai aprender a rezar. Você vai chegando devagarzinho até o Pai, né? Até você vai começando na sua vida mística, digamos assim, na sua vida de intimidade com Deus, né? Não queira pular etapa, não queira ter uma vida de oração de quem já está lá nas últimas moradas, de quem já está, né, já passou pelos processos. Não, né? Se for para começarmos, e sempre, né, ainda quem já esteja num estágio lá na frente na vida de oração, sempre, 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 a nossa vida de oração passa por Cristo, porque Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa ponte, é por meio dele que nós chegamos ao coração da Trindade, né? É por meio dele que nós chegamos ao Pai. É por meio dele que nós recebemos o Espírito Santo. Então, sempre, sempre a nossa oração é Cristo. O caminho da nossa oração é Cristo. 561. Qual o papel do Espírito Santo na oração? Uma vez que o Espírito Santo é o mestre interior da oração cristã, e nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, a Igreja nos exorta a invocá-lo e a implorá-lo em todas as ocasiões. Vem Espírito Santo. É o que a gente já comentou, né, nas questões anteriores. O Espírito Santo é o mestre da oração, ele é o mestre da vida interior, então a gente sempre, sempre também precisa recorrer e pedir: vem Espírito Santo, vem me ensinar a rezar, vem me ajudar porque eu não sei rezar, vem em auxílio da minha fraqueza. O Espírito Santo vai nos atender e vai nos ensinar como rezar, né? 562. Em que a oração cristã é mariana? Por sua singular cooperação com a ação do Espírito Santo, a Igreja gosta de rezar a Maria e rezar com Maria, a orante perfeita, para magnificar e invocar o Senhor com ela. Maria, com efeito, mostra-nos o caminho que é seu Filho, o único mediador. São Luís Montfort, aqui eu deixo uma outra recomendação, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Nesse livro ele aprofunda sobre isso. Ele nos diz que, assim como Deus escolheu Maria para fazer Jesus vir ao mundo, Jesus chegar a nós, né? Maria, ou seja, ela é esse caminho, né, que Deus utilizou para que Deus viesse habitar no meio de nós, até nós. Ela também é esse caminho de volta. Com ela, unidos a ela, nós chegamos a Deus. Nós nos unimos a Cristo e chegamos a Deus. Então, rezar em Maria, com Maria, junto com Maria, a oração do Rosário, por exemplo, né, onde nós, junto com Maria, meditamos, né, e adentramos os mistérios da vida de Cristo. Junto com Maria, em Maria, nós aprendemos a rezar, né? A Igreja gosta, aqui usa essa frase, né, essa palavra, a Igreja gosta de rezar a Maria e rezar com Maria, porque ela é um modelo perfeito, ela é aquela que sempre vai nos levar a Jesus. Ela nunca vai nos levar a outros caminhos, a desvios, não. Ela sabe o caminho, porque ela é toda de Deus. Então ela sempre vai nos levar à graça. 563. Como a Igreja reza a Maria? Em primeiro lugar, com a Ave Maria, oração com que a Igreja pede a intercessão da Virgem. Outras orações marianas são o Rosário, o hino Acatisto, a Paráclise, os hinos e os cânticos das diversas tradições cristãs. Aqui a gente tem um tesouro, né, riquíssimo de orações marianas que fazem parte da tradição da Igreja, né, que desde os primórdios os cristãos se remetiam a Maria, pediam a Maria, e principalmente a Ave Maria, que é a salvação angélica, que é bíblica, na sua, pelo menos a sua primeira parte, né, toda bíblica, e depois a tradição da Igreja completou essa oração,
e que se manifesta no Rosário, na oração do Santo Rosário, que tanto agrada a Nossa Senhora, que ela já pediu tantas vezes para que a gente tenha essa prática. Por fim, gente, vamos lá, guias para a oração. 564. De que modo os santos são guias para a oração? Os santos são os nossos modelos de oração e a eles pedimos também que intercedam junto à Santíssima Trindade por nós e pelo mundo inteiro. A intercessão deles é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Na comunhão dos santos desenvolveram-se ao longo da história da Igreja diversos tipos de espiritualidade que ensinam a viver e a praticar a oração. Gente, a vida dos santos, se diz que os santos são o evangelho vivido. E os santos, eles são, de fato, muito diferentes uns dos outros, né? Então, na escola dos santos, nós podemos beber assim de fontes inesgotáveis para a nossa vida de oração. Por exemplo, você tem a escola franciscana, né, da espiritualidade franciscana, que tem todo um jeito próprio de se remeter a Deus, de conversar com o Pai, de falar com o nosso Senhor. Você tem depois a espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, né, dos Carmelitas. Você tem a espiritualidade de São João Bosco, você tem a espiritualidade de São Vicente de Paulo, você tem a espiritualidade de São Luís Maria Grão de Montfort, e assim inúmeras fontes que nós temos na vida dos santos. E também, né, os santos têm toda a questão da intercessão por nós, né? Eles são guias para que a gente aprenda a rezar e eles mesmos intercedem por nós, ativamente, né? E essa intercessão deles por nós, aqui é chamada de mais alto serviço que eles prestam ao desígnio de Deus, porque somos realmente essa família que se ajuda, essa família que nós nos espelhamos nas virtudes daqueles que nos antecederam, daqueles que foram exemplos para nós, que são exemplos para nós, que nos deixaram todo o seu tesouro espiritual. Quantas vezes, lendo diários dos santos, escritos, que vêm do mais profundo das suas almas, nós não somos edificados, nós não aprendemos formas diferentes, né, de nos relacionarmos com Deus. Isso é uma riqueza insondável que nós temos na igreja e, infelizmente, nem todos reconhecem, nem todos recorrem, mas como é bom a gente ter sempre em mãos um livro espiritual, um ensinamento dos santos. Só que no encontro de hoje eu já recomendei 2 livros, né? A Oração de Santo Afonso e Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Montfort. Só para exemplificar, mas nós temos tantas e tantas obras que nos ajudam, que nos indicam caminhos, que a gente se identifica, né? Tem gente que fala, eu sou mais para o caminho de Santa Teresinha. A outra fala, não, eu sou mais para a espiritualidade de São José Maria Escrivá. Normal, cada pessoa tem o seu jeito, vai se identificar com uma forma, um tipo, né, de caminho específico. E às vezes caminhos que se mesclam, né, a gente bebe um pouquinho da espiritualidade tal e da espiritualidade tal e encontra o nosso próprio caminho de oração, né? Assim também foi com os santos, bebendo dessa fonte comum do tesouro da igreja. 565. Quem pode educar para a oração? A família cristã constitui o primeiro lugar da educação para a oração. A oração familiar cotidiana é particularmente recomendada, porque é o primeiro testemunho da vida de oração da igreja. A catequese, os grupos de oração, a direção espiritual constituem uma escola e uma ajuda à oração. Então, gente, a oração, ela é um caminho em que a gente, em parte, também aprende, a gente vivencia, né? Então, o primeiro lugar para essa educação para a oração é a família, é a oração em comum, em família, isso é altamente recomendável, né? É o primeiro lugar onde acontece ali essa educação para a oração, que depois vai se manifestar na vida comunitária,
aos domingos na igreja. E também os grupos de oração, a direção espiritual, como se fala aqui, né? A catequese, são formas dessa educação para a oração. Mas isso vai desde a da primeira infância. A criança, desde pequenininha, precisa ter contato, ser educada para a vida de oração, para que depois, quando ela cresce, né, ela vai se tornando cada vez mais independente, ela possa encontrar o seu próprio caminho, a sua própria vida de oração, já tendo sido alimentada com essas fontes aqui primeiras, né, que vem da família em primeiro lugar. 566. Quais são os lugares favoráveis à oração? Pode-se rezar em qualquer parte, mas a escolha de um lugar apropriado não é indiferente para a oração. A igreja é o lugar próprio da oração litúrgica e da adoração eucarística. Também outros lugares ajudam a rezar, como um recanto de oração em casa, um mosteiro e um santuário. É bonito quando se fala aqui no compêndio que a escolha de um lugar apropriado não é indiferente para a oração. Claro que não. É muito diferente a gente rezar, sei lá, no ônibus, que a gente pode rezar, e pode perfeitamente, então, no carro, estamos a caminho de algum lugar, do que a gente rezar num lugar realmente apropriado, né? Diante de um altar, um cantinho de oração que a gente tem em casa, numa igreja. Então, o lugar, ele realmente afeta a qualidade, muitas vezes, da nossa oração, porque ele nos ajuda a entrar em contato com as realidades espirituais, a voltar o nosso olhar para as realidades de Deus. E por isso é altamente recomendável que nas nossas casas nós tenhamos esse, como diz aqui, recanto de oração, esse cantinho, para que a gente tenha as nossas orações em comum, as nossas orações em família, onde tem um crucifixo, um quadro, que nos ajudam realmente nesse caminho, tá bom, gente? Então a gente encerra por aqui o nosso encontro, penúltimo encontro, pedindo a graça a Nossa Senhora para nos guiar, nos auxiliar aí na nossa vida de oração, para que a gente encontre esse caminho e siga por ele, para que possamos ser salvos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente, pela companhia. Até o próximo encontro.